Alô, meu querido, minha querida, mais uma vez aqui juntos. Vamos estar gravando mais um vídeo com informações preciosas sobre o que Deus tem para nós de ensino, de bondade, de companhia. É sempre bom conhecermos cada vez um pouco mais da sua palavra, dos seus planos, né? De tudo aquilo que Ele estabeleceu desde o princípio da criação. Maior parte dessas palavras, desses ensinos, dessas doutrinas bíblicas, elas estão na Bíblia Sagrada. Deus nos apresenta para que possamos ter sempre uma vida melhor, né, nesse tempo aqui tão curto aqui na Terra. Então, para mim é uma alegria, como sempre, estar gravando esse vídeo. Quinzenalmente nós preparamos, né, algumas palavras, né, de exortação, de incentivo, para que possamos ter dias melhores pela frente, estarmos sabendo lidar com as dificuldades que o mundo às vezes nos impõe. E porque Deus é bom. Deus é bom, me dá essa oportunidade de gravar esses vídeos, dar oportunidade para todos nós assistirmos eles e o mais principal, né, quando possível, que nós possamos passá-los adiante, né, para que outras pessoas também possam vê-lo, possam ouvir, possam conhecer um pouco mais de Deus. O que você precisa, na verdade, é estar diretamente com Deus, né? Nós somos os intermediários que Ele nos colocou aqui na Terra, né? Pastores, padres, bispos, evangelistas, presbíteros, diáconos, né? Toda a linha que está ali no meio, né, da religiosidade, né, que às vezes é até uma coisa um pouco deturpada, mas que está ali de acordo com a palavra de Deus, a religião que é a cristã, né, que vem de Cristo, né, de Jesus Cristo. Então é sempre muito bom poder estar mostrando um pouco disso para as nossas vidas, né, porque à medida que eu leio, me preparo para gravar um vídeo como esse, eu também aprendo mais um pouco sobre ele. Então, hoje nós estamos aqui no primeiro dia do mês de fevereiro. Olha como já correu, né, o ano, já o primeiro mês já ficou para trás. Então, hoje é o primeiro dia de fevereiro, aqui nós estamos 1h25 da tarde, com os fusos horários, o maior aí do Brasil, com 3 horas a menos, por enquanto, com o nosso horário de inverno. Em fevereiro volta às 4 horas normais de fuso horário, mas com fusos diferentes, mas bem menores em Guiné-Bissau, em Cabo Verde, Portugal, não tem fuso, Espanha 1 hora a mais. Então, estamos aqui, né? Estou olhando aqui no meu gabinete pastoral aqui da igreja, olhando aqui o nosso céu, já esteve mais azul, agora umas nuvenzinhas brancas ainda, né? Não é a cinzenta tão costumeira nos céus aqui do Reino Unido, da Grã-Bretanha, onde nós estamos, né? Então vamos estar gravando esse vídeo. Queremos falar um pouco hoje sobre a força da oração, o poder que há na oração, quando nós nos ligamos ao céu, a Deus, através de oração. Nós costumamos pedir muito, é uma realidade, e podemos pedir mesmo. Deus gosta que nós façamos as nossas preces, clamemos, reivindiquemos, isso agrada a Deus. Tem as regras, né, como em tudo na vida, mas também nós temos que ser gratos, sabe, reconhecer aquilo que tem sido feito por nós. Pedimos muito e às vezes agradecemos pouco, mas é a realidade do ser humano, uma realidade falha, limitada, mas Deus conhece o nosso coração, o que é principal, né? E isso nos leva a ser melhores a cada dia quando estamos com Ele no nosso lado, né, na caminhada de mão dada conosco. Tá bem? Então vamos aí falar um pouquinho sobre oração. Oração, eu costumo falar, conversa com Deus. Você, como estamos conversando aqui, eu estou conversando com o vídeo, mas através dele vou conversar com você, é como numa oração eu estivesse falando com Deus. Não existem regras, palavras certas, para não ficar uma coisa repetitiva, né? Nós lançamos diante de Deus
A maior parte das vezes ele sabe do que nós necessitamos, sabe até do que nós vamos falar. Isso nos garante a Bíblia Sagrada. Mas nós oramos, e a Bíblia nos ensina que a oração tem poder. Então, mais oração, mais poder para as nossas vidas, né? Ontem à noite, segunda-feira, como todas as segundas, nós temos a nossa reunião de oração com a igreja aqui de Durham, aqui na Inglaterra, e o tema foi esse, é o mesmo. Eu repito, porque fica mais fácil, já vem, vamos dizer assim, no embalo, né? E fica mais fácil, e é um tema que serve a todos, e podemos repeti-lo sempre. Tamanha é a eficácia da oração nas nossas vidas, né? E trouxemos um pouco da história de um personagem relatado no Velho Testamento, chama-se Jó, né? A gente tem um ditado, alguma coisa assim, no Brasil principalmente, fala assim, a paciência de Jó, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Mas a oração, no final de tudo do que acontece, a oração foi a chave, né, para que esse poema, esse livro é um poema belíssimo, né, dos livros de poesia, né, e sapiensais, né, que, como diz assim a palavra de Deus, daquela época, né, riquíssimo, né, de informações e nos dá como as parábolas do Novo Testamento, principalmente, proferidas por Jesus Cristo nos 4 primeiros livros, né, nos Evangelhos, nos dá lições importantes e nos mostra, né, como é muito bom nós orarmos, né? Aqui nós temos as nossas campanhas de orações, nós oramos por pessoas do nosso meio, da nossa família, e pessoas que nós não conhecemos. Às vezes nos chegam, né, pedidos, né, de oração por pessoas que sequer conhecemos, mas nós oramos porque nós sabemos, conhecemos sim o poder de Deus e o que pode isso fazer, né? Então, aí no Brasil mesmo, eu tenho orado por um irmão muito querido que está enfermo ali em Ribeirão Preto, uma enfermidade grave, mas o Senhor tem o controle da vida dele. Nós oramos por outros irmãos que também passaram por enfermidades graves e o Senhor os livrou, o Senhor teve misericórdia deles, né? Lá em Maceió, por exemplo, lá em Brasília, lá em Araraquara, lá em Londrina. São pessoas que não fazem nem parte do círculo da nossa congregação. Eu conheço todos eles, claro, tem pessoas de família próximas, mas são pessoas que a igreja daqui, por exemplo, ninguém sabe quem é, mas ora, né? Os irmãos e irmãs da igreja oram por essas pessoas, como oramos por outras, de outros lugares, de Portugal, da Espanha, né? Lá de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, onde essas pessoas que estão conosco de alguma maneira, nós oramos, né? Quando há um pedido de oração para isso daí, quando são afetadas essas pessoas ou alguém da sua família com problemas de saúde graves, até mesmo a morte, né? Muito triste, muito dolorido. E a oração tem poder por isso daí, porque também conforta, né? Ela faz com que nós tenhamos um conforto extra nessas horas em que nós estamos passando por essas dificuldades, né? Por essas provas. E a história de Jó, ela é muito conhecida, não dá para resumir aqui nesses poucos minutos de vídeo. Ele era um próspero homem, rico, fazendeiro, era um homem temente a Deus, diz a palavra de Deus. E a ele chegou muitas coisas, quase que numa sequência, muitas coisas ruins na vida dele. E ele perde tudo que ele tinha, não só a parte material, né, a parte material dos animais, da fazenda, né, como os próprios filhos, né, os próprios filhos, e fica até doente, o corpo todo cheio de chagas, né, de feridas, a ponto, né, da própria mulher dele pedir que ele amaldiçoasse a Deus por causa das coisas que estavam acontecendo. E ele chama ela de louca, né? Como eu vou amaldiçoar quem só nos fez bem, né? Se nós louvamos ele o tempo todo em que ele nos fez bem, por que é que eu vou amaldiçoar agora que eu estou passando por essa prova? É uma história longa, são 42 capítulos esse livro de Jó. Depois que acontece todas essas dificuldades com ele, 3 amigos deles vêm dali da região e começam a ter com ele diálogos, né, em relação ao porquê, né, dessa problemática. São o que a gente chama assim, muito amigos, né, porque terminam ajudando menos do que deveriam, né? No final até Deus repreende
esses três amigos. Nós vamos entrar nessa fase final aí com o texto bíblico, só nisso que eu já estou dizendo para você, repreende, né? Porque o irmão, né, aquele amigo naquela situação, não desprezou Deus, não virou as costas a Deus, não amaldiçoou Deus, até como a própria esposa queria, apesar de muito triste, não compreender porque estava passando aquilo ali. E isso é uma lição para nós, porque muitas vezes nós enfrentamos dores agudas, vamos dizer assim, problemas seríssimos da nossa vida, e não compreendemos por que isso está acontecendo, né? Ou até às vezes perguntamos, mas por que, Deus, tu deixas que isso, né, me atinja minha família? Olha, Deus é o Senhor de tudo, é o Criador do céu e da terra, Ele faz do jeito dele. O que Ele dispõe para nós é que nós podemos atravessar até esses momentos difíceis da vida, e todos nós, não se iludam, todos nós já passamos ou passaremos por problemas muito difíceis, inclusive o mais letal para a nossa alma, né, que é a perda de um ente querido, né? A morte, ela dói muito quando há a separação de uma pessoa da família, um ente querido, né, principalmente nos relacionamentos, marido, esposa, pais com filhos, é muito dolorido. E nós não encontramos explicação na nossa mente, que ela é muito limitada. Então nós temos que nos confortar, nós temos que nos aliar, dar as mãos mesmo, descansar no centro da vontade de Deus. Porque se Ele permitiu, é porque tinha que ser. Não é porque tinha que ser. Quando eu falo que a vida passa muito rápido, os outros vídeos, alguns deles atestam isso daí, incentivando a vocês que estão assistindo a buscar as coisas de Deus. Porque pelo menos o sofrimento é menor. Pelo menos nós temos uma esperança maior, né? E o prêmio não vai ser aqui na Terra. Nós podemos ter muita coisa aqui na Terra, mas não levaremos ela daqui da Terra, nada do que nós temos, quando nós morrermos, né? Nós levamos a esperança da vida eterna. E ela é para todos. Deus ofereceu, oferece e oferecerá, né, sempre a todas as pessoas, não importa o credo religioso, a nação, a cultura, a condição social, a cor da pele, né? Não importa nada. Deus ama cada um de nós porque foi Ele que nos criou, né? Então, a oração, ela tem esse valor, né, de diminuir as dores, né? O sofrimento de momentos, às vezes, na nossa vida. E aqueles três amigos, ao invés de trazer mais conforto a Jó, confrontavam ele, né? E ele um pouco perdido também, porque ele estava num momento muito difícil da sua vida. Ele havia perdido os seus filhos, né? As filhas e os filhos. Ele havia perdido tudo que ele já havia conquistado. Mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo um exemplo de homem diante de Deus, mas Deus permitiu. A Bíblia diz, aí no 1º e 2º capítulo de Jó, que Deus permite que o inimigo comum das nossas vidas, o diabo, o Satanás, tocasse na vida dele. Só não permitiu que ele morresse. Mas até no corpo, nessas feridas, essas chagas que eu falei que ele tinha, até no corpo Deus permitiu que Satanás tocasse. Então, muitas vezes, na nossa vida, podem acontecer coisas que Deus permite. Não que Ele queira que nós soframos, mas às vezes nós estamos tão alheios a tudo, nós às vezes temos atitudes tão desagradáveis diante de Deus, que Ele permite que alguma coisa nos aconteça para que nós despertemos, né? Para que dê um tchan, olha, acorda, né? É o que eu chamo de sinais, às vezes está enviando sinais. Eu falo isso para todos, falei recentemente para minha filha, uma delas, né, eu digo, olha, presta atenção nos sinais que Deus está dando. Então Deus permite às vezes que algumas coisas aconteçam. Não estou dizendo que quando acontecem certas coisas conosco é porque Deus permitiu ou que Deus quis, não. Nós não compreenderemos jamais a mente de Deus aqui na Terra. Nós temos que nos contentar em saber que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, isso não é pouco, né? E deu o unigênito, o Filho dele, Jesus Cristo, em nosso favor pelos nossos pecados. Então, preço maior não há. Né? Eu estava assistindo uma gravação de um culto, né, lá de uma igreja irmã, Maravilhas da Fé, lá de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, no último domingo, o pastor João falou sobre isso daí. Deus pode, né? Ele faz. Né? Não adianta querer negociar, não adianta querer... Né? Não, Deus
faz. Quando ele quer fazer, ele faz. Né? E quando ele deu Jesus Cristo, ele deu pelos nossos pecados. Ele não pediu troco, ele não pediu recibo, ele deu e pronto. Né? E nos facilita a vida eterna. Então nós temos que compreender isso. A maior parte das dúvidas mentais que nós temos, nós não vamos descobri-las aqui na Terra. Né? Nós vamos ter, isso vai ser aberto à nossa mente quando estivermos lá. Mas por coincidência, né? Ou Jesuscidência, quando nós estivermos na eternidade, nós não vamos precisar ter dúvida nenhuma, porque nós já estamos lá. Né? Então, como diz a Bíblia, né? Não haverá nem choro, nem ranger de dente, as coisas velhas já se passaram, eis que Deus faz tudo novo na nossa vida. Né? Então é isso que nos espera lá. Enquanto aqui, nós temos que nos preparar. E a única maneira de nos preparar é seguindo a palavra de Deus, né? Os ensinos que tem para a nossa vida. Não é nenhuma exigência, né? Não é nenhuma prisão, muito pelo contrário, Deus é livre, o livre-arbítrio está em toda a Bíblia. Nós fazemos aquilo que queremos, mas temos as consequências. Né? Tem alguns versículos, às vezes podemos entender como duros, mas é a realidade, né? Porque parte do mundo hoje está zombando das coisas de Deus. Está gracejando, né? Está fazendo o que não deve com as coisas de Deus. Né? Então tem uma parte da Bíblia que fala assim, ó, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E é uma verdade. Muitas vezes pessoas colhem ainda aqui, e aqui na terra colhem aquilo que semeou. E se não semear coisa boa, não pode colher coisa boa. Deus é amor, mas eu ensino, né, pela palavra. Né? Ensino assim, eu digo pela palavra. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele não se agrada das coisas erradas. Ele pode perdoar, mas ele não se agrada. Então nós não podemos estar repetindo práticas que desagradem a Deus. Então Jó sofria sem saber por quê. Jó passou por isso sem compreender. Mas isso que Jó passou foi para nossa informação, foi para o nosso conhecimento. Deus preparou ali através da vida dele, de tudo aquilo dali, para que nós hoje compreendêssemos um pouco melhor Deus. Pode parecer estranho isso, né? Mas não, isso é real. Né? Todos os heróis da fé, todos aqueles homens que foram os maiores assim, né, na caminhada bíblica, eles sofreram muito para atingir o ponto que eles chegaram. Nós não temos ideia do sofrimento. Alguns têm porque estão relatados na palavra de Deus. Mas eles sofreram muito para estar ali. Né? Então esses 3 amigos, ao invés de ajudar Jó de outra maneira, fizeram com que ele terminasse um pouco confuso, né? Dando assim, às vezes, né? Rebatendo, né? Mas, na verdade, ele estava com a alma ferida. Né? Com a alma ferida. E no final, Deus vem tratar com ele diretamente, né? No final do livro de Jó. E começa a colocar-se no lugar onde Deus sempre está. Porque Deus está sempre acima da gente. Não adianta querermos nos aproximar dele em termos de competição, de tamanho, isso jamais vai acontecer. Então Deus pergunta muitas coisas para ele, é o capítulo 40 e 41. Onde é que você estava quando eu criei isso? Onde é que você estava quando eu fiz isso? O que é que você sabe a respeito daquilo? E todas as coisas que Deus fez a favor do homem, a favor da humanidade. Né? É muito legal esse diálogo de Deus com ele, e ele fica quieto, ele fica calado, claro. E Deus se volta para aqueles 3 amigos deles. Eu vou dar uma lidinha aqui em alguns versículos. O livro de Jó é o que antecede os Salmos, né? Um dos maiores livros da Bíblia. Então, o livro de Jó é o último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. E Deus fala assim, ó, Deus repreende os 3 amigos de Jó. É uma repreensão. E fala assim, olha, 42, o capítulo de Jó, e o versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, que ele fala antes, né, desse texto agora, o Senhor disse também a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quer dizer, o que eles falaram para Jó, o que aconselharam, o que acusaram, todos aqueles diálogos anteriores, não foi como deveria ter sido feito. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenou, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então, Deus tem um diálogo direto
né, e longo com Jó, porque era um homem segundo o coração de Deus, né, o livro relata. Mas com esses 3 amigos de Jó, ele repreende, né, porque eles não falaram com coisa como eles deveriam falar. Eles não trataram Jó naquela situação difícil como eles deveriam tratar. E fala assim: vocês vão oferecer holocaustos, né, de carneiros, né, como eram feitos, né, carneiros e ovelhas, né, novilhos, né, de gado, né, e de carneiros, né. Então eles ofereceram esses holocaustos, porque era uma prática comum oferecer por alguma coisa holocausto, né, dos animais, né. Então, para quê? Para que, em via disso daí, a oração de Jó faria por ele, seria aceita, né? Olha como é importante, né, na vida de oração da gente. Segue, né, o versículo 10 desse capítulo 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Então, a partir do momento que Jó começou a orar, os 3 fizeram os holocaustos e os sacrifícios para quê? Para que essa oração de Jó fosse aceita. E eles não carregassem o peso, a culpa daquilo que Deus tinha falado para eles, da incorreção deles no diálogo, no tratamento, no relacionamento que eles tiveram antes com Jó acerca dos seus problemas. Então, Deus aceitou a oração. Quando nós estamos orando, preste atenção nisso aí agora, meu querido, minha querida. Quando nós estamos orando, qualquer que seja o alvo da nossa oração, nós estamos orando conosco e para nós também. Isso é muito importante. Quando nós oramos, nós agradamos a Deus. Quando Deus se agrada da nossa oração, o que nós lançamos a favor daqueles que estamos orando, aquilo vem para nós também. É o poder que Deus nos dá. Por isso que fala muita oração, muito poder. Então, poder para resolver as duas vias, né? Vamos dizer assim, né? A via daqueles que nós estamos orando, clamando, é enfermidade, é relacionamento, é falta de trabalho, falta de dinheiro, qualquer que seja a razão. Nós já estamos orando para que Deus mude essa circunstância, essa situação na vida dessa pessoa. Essa oração serve para nós também. Ela nos engrandece, ela nos alimenta. E isso é muito importante. Por isso que a gente repete, né? Quanto mais nós oramos, melhor nós estamos, né? E Deus restitui a Jó tudo que ele perdera, inclusive os filhos e as filhas. Ele tem mais filhos e mais filhas, diz aqui a palavra de Deus, né? Ele tinha, aqui fala, então vieram, verso 11, né, a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele na sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhes havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Você vê, até isso aconteceu. A própria família se voltou, aqui fala familiares, né? Aqui fala de amigos, pessoas que o conheceram. Entende? E todas essas pessoas, Deus tocou no coração para que fossem lá, estivessem com ele, celebrassem com ele um novo tempo da vida dele, e lhe deram coisas, né? Lhe deram o apoio moral, mas deram também bens, né? Deram bens, aqui fala, né? Lhe deu dinheiro e um anel de ouro, cada um deu. Quantas pessoas tinham ali? Aqui não diz, né? Aqui falam todos eles no plural, mas não diz quantas são. Mas todas elas deram dinheiro e deram um anel de ouro para Jó. Então ele recobra tudo aquilo que ele tinha, né? Deus restaura, Deus restitui, porque Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restituição. Muitas vezes nós perdemos muito, né, durante a nossa vida, mas Deus restaura, né? Muitas vezes nós damos valor ao que não temos, né? E quando nós passamos a ter, nós desvalorizamos o doador daquilo que não tínhamos. Isso acontece muito, inclusive nas igrejas. As pessoas pedem as bênçãos, principalmente as bênçãos materiais, bênção não é só isso, pedem as suas bênçãos, quando elas conquistam, viram as costas para Deus. Acha que não precisam mais de Deus. E às vezes, o último estado é pior do que o primeiro, diz a Bíblia. Isso está escrito na Bíblia. O último estado da pessoa é pior do que o primeiro estado dela. Então, nós temos que, pela palavra de Deus, compreendermos o que são os seus planos para as nossas vidas.
pegar esses detalhes assim, ó, agora estou entendendo. Eu nunca tinha visto isso, né? Dessa maneira, né? Teve uma das nossas irmãs que estavam participando da reunião de oração, ontem falou assim, olha, pastor, eu já li 4 vezes o livro de Jó, entende? E essa vez agora, como está sendo apresentado esse versículo, é totalmente diferente das outras vezes que eu li. Ora, o versículo é o mesmo? Claro que é, não muda, né? Ninguém vai anotar, né, na Bíblia, né? Isso, não existe isso, né? O que é que é? Por que é que nós chamamos que a Bíblia é viva? Por causa disso. Porque ela vai restaurando as áreas que nós necessitamos restaurar pela palavra. Então a palavra não muda. Deus repreende mesmo, não se acrescente nada, nem tire disso na palavra de Deus. As pessoas costumam dizer tudo que Deus queria nos revelar está aqui na palavra de Deus. No livro lá de Apocalipse fala para ninguém retirar nada nem colocar nada para não perder o direito de estar no livro da vida de Deus na época do grande julgamento, etc., no final de todos os tempos. Então, são conselhos, são admoestações, né? São dicas para que nós possamos ter uma vida melhor. E o principal desse texto é isso. Mudou o Senhor a sorte de Jó, voltei para o verso 10, né? Quando este orava pelos seus amigos. Então, isso daqui, esse vídeo de hoje sobre oração, é para que nós tenhamos cada vez esse entendimento, essa capacitação maior para que estarmos orando pelas pessoas. Todas as pessoas. Todas elas. Até por aquelas que, teoricamente, pela nossa alma, nós não deveríamos orar. Porque nos fez mal, nos injuriou, nos difamou, né? Nos deve alguma coisa, nos maltratou, nos agrediu. Muito pelo contrário. Jesus fez o exemplo contrário, que a nossa alma não permite que façamos, né, com facilidade isso daí. Por isso nós temos que estar conectados com Deus. Porque se nós obedecemos o que está escrito aqui na palavra de Deus, se nós começamos a nos apossar disso e ir colocando isso dentro do nosso caráter, dentro da nossa personalidade, Deus vai desviando essas pedras de tropeços que sempre estão à nossa frente. Né? Às vezes nós permitimos, né, por força própria, no caso de estarmos errando, buscando coisas inadequadas para a nossa vida, tomando decisões que não deveríamos tomar, etc. E às vezes mesmo impostas pelo mundo, né, pelo próprio príncipe deste mundo, que é o diabo, que é o Satanás. Então Deus restaura, Deus devolve, né, a Jó, né, tudo que ele tinha antes, né, não só a parte, né, da família, que a Bíblia fala, né, dos filhos, né, dos novos filhos, né, que ele tem, como também das suas posses. E as posses materiais naquela época eram os animais, né, a riqueza representava os animais, né, o ouro, a prata. Não era hoje, né, não era os carros, as casas, né, as contas bancárias, não. A riqueza era mais do mundo, né, o mundo das fazendas, né, o mundo agrícola de então, né. Aqui no capítulo 42, para nós finalizarmos, o começo do capítulo 42 tem o diálogo de Deus com Jó, Jó com Deus. Depois que Deus fala nos outros capítulos anteriores tudo que deveria falar para Jó, né, é algo assim muito bacana. Tem um versículo aqui que é encantador na minha visão, né, e diz assim, Jó capítulo 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor. Deus falou, 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 e Jó agora responde. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei o que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha aqui, que tremendo, né? Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu perguntarei, e tu me ensinarás. É interessante que quando Deus está falando com ele, com Jó, fala assim, eu vou te perguntar e você me responde. Aqui Jó, dentro da sua simplicidade e humildade, no seu tamanho diante de Deus,
fala assim: eu perguntarei e tu me ensinarás. Não é que Deus vai responder para a gente, Deus ensina a gente. É uma diferença muito grande, meu querido, minha querida. Preste atenção nas pequenas coisas à sua volta, que Deus pode estar querendo conversar contigo através delas, tá bem? E segue agora o versículo que eu falei para você que me encanta muito, né? É o verso 5 do capítulo 42 de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que bacana. Ele conhecia Deus, mas ele confessa que só de ouvir falar, agora ele está vendo Deus na vida dele. E olha que isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de agora, que é de cada um de nós, né? Daqueles que cremos, recebemos e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Por isso, verso 6, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu até daquelas respostas dos diálogos com os amigos dele, que Deus repreende, não só os amigos, repreende a ele também, né? Por isso que ele fala aqui, né? Você pode tudo, Senhor. Nenhum dos seus planos será frustrado. E é mesmo, se Deus permitiu que aquilo dali acontecesse, ele tinha um plano para a vida de Jó. E tinha um plano para a nossa vida, ensinando-nos através da vida de Jó. Esse é o verdadeiro segredo do Senhor para nós, né? É que nós possamos estar orando, né, pelos outros. Por quem você gostaria de orar hoje? Tire um tempo no dia de hoje. Quando eu falo dia de hoje, é em função do vídeo, que você pode ser que não veja hoje, ou quarto, ou quinto, ou sexto, não importa. Tira um tempo no dia e você possa orar por alguém. Qualquer que seja o motivo. Pode ser por coisas simples, pode ser por coisas graves, pode ser pessoas próximas, amigas, pode ser pessoas distantes, inimigas, vamos assim dizer. Mas ore, não deixe de orar. Peça a Deus. Deus se agrada de receber pedidos de oração, clamores por coisas que para nós são impossíveis. Mas esse Deus que eu estou falando é o Deus do impossível. Para nós é impossível, sim, mas para Deus não é impossível. Então, às vezes, ele deixa acontecer. Às vezes, ele permite que isso venha à nossa vida. Como eu falei agora há pouco, né? São os sinais que ele dá para que nós despertemos, né? Nós vejamos o foco que nós temos na nossa vida, né? Que direção nós estamos indo, né? Qual o nosso entendimento em relação às coisas de Deus? Porque nós queremos esse relacionamento com Deus. Qual o tamanho da nossa comunhão com Deus, né? Como nós temos essa relação com Deus todos os dias, né? Estou falando aqui de oração especificamente por causa do texto, né? A palavra foi muito clara. Deus abençoou, né, por causa da oração que Jó fazia pelos seus amigos. Deu uma bênção extra, né? Isso daí é muito bacana, é muito legal. Mas a comunhão vai além disso, né? Vai no louvor a Deus, você louvar ao Senhor todos os dias de alguma maneira, você ler a Bíblia, né, sagrada, ter um tempo com Deus, ter um livro devocional ou fazer um devocional todas as manhãs, as orações, né, de gratidão a Deus por estar despertando, estar vivo, ter uma casa, ter uma família, ter saúde. Só quem perde a saúde é que sabe o valor dela. Não é mesmo? Só quem perde a saúde sabe o valor dela. E nós podemos estar agradecendo a Deus quando o mal não nos atinge, as enfermidades não chegam a nós, os chegam não são graves, ou quando são graves nós conseguimos superar, ou até mesmo quando é o nosso tempo de partida aqui na terra. Deus é o nosso Senhor em qualquer condição em que nós estejamos. Ele é a causa, Ele é a consequência. Ele é o Criador. Ele nos criou. E Ele vai nos dar a eternidade. Já fez isso através da morte da cruz, de Jesus Cristo. E vai nos transportar a essa eternidade no tempo certo. No final dos tempos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo.
Esse é o Deus de oração que nós falamos, que nós compartilhamos. Esse é o Deus que está te esperando. Ele quer ouvir a tua voz, o teu clamor, a tua oração, a tua petição em favor de alguma coisa, ou simplesmente se derramar diante dele. Reconhecer a sua pequenez, né? A nossa pequenez, a nossa insignificância, a nossa limitação diante da grandiosidade do Deus Criador de tudo e de todos. Esse é o Deus da oração. E eu queria que você prestasse mais atenção para Ele. Ele está esperando um gesto nosso. Amém? Enquanto isso, faça o gesto de abrir as suas mãos. Eu quero abençoar você, a sua casa e a sua família. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Jesus voltar. Amém? Um beijo grande no seu coração, um resto de semana abençoada e até daqui a uns 15 dias. Bye, bye.